Em meados de 1870, um gráfico americano chamado Robert Gere teve uma ideia por acaso. Por engano, ele cortou um saco de papel para sementes que estava dobrando com uma régua de metal. Gere concluiu que ele podia criar um recipiente mais resistente com papelão. As caixas de papelão existem em uma grande variedade de tamanhos, formatos e cores, mas a maioria partilha de 3 componentes estruturais básicos. Uma folha de papelão ondulado chamado de papel corrugado no meio de 2 folhas lisas de um papel chamado papel plano. Juntos, eles formam o que é chamado de papelão ondulado. A produção começa com um rolo maciço de papel parcialmente reciclado. A largura do papel depende do tamanho das caixas que se está fazendo. O rolo alimenta uma máquina chamada de corrugador. A máquina imprensa o papel entre 2 rolos sulcados e aplica vapor quente. Isto forma as ondas no papel corrugado. Outro rolo aplica cola a um lado do papel corrugado. Os principais ingredientes da cola são água e amido, que não vão contaminar legumes e verduras que as caixas podem transportar mais tarde. A seguir, a máquina adere uma folha de papel plano. E depois, a outra. As ondas criam uma camada de ar entre o papel corrugado e o plano, reforçando o papelão. Para maior força, algumas caixas têm um revestimento duplo, 2 papéis corrugados e 3 planos. Os corrugados também podem variar em grossura para obter maior ou menor proteção. A fábrica usa papel parcialmente reciclado para o corrugado porque ele é mais maleável que o papel não reciclado. Uma serra circular extremamente fina apara cada lado. A máquina corrugadora então corta o papelão até 9 vezes dependendo do tamanho da caixa que estão produzindo. A função final da corrugadora é de separar o papelão em camadas usando tenazes de alumínio flexíveis chamados de dedos. Os funcionários fazem uma verificação de controle de qualidade antes de enviar o papelão para impressão. A próxima máquina empilha as folhas de papelão em pilhas que vão de 25 a 80 folhas, dependendo da espessura. Esta máquina também alimenta uma folha de cada vez para o próximo equipamento. Ela faz isso numa velocidade alucinante, a uma taxa de até 8.000 folhas por hora. Primeiro, um aparador perfura as folhas para criar abas e alças. Esponjas de borracha acolchoam as lâminas para que elas só cortem as partes que devem cortar. Durante a aparagem, uma prensa condensa os painéis sobrepostos da caixa para nivelar sua espessura. Os funcionários geralmente cortam as esponjas à mão para garantir que elas caibam precisamente em volta das lâminas. O aparador opera a uma velocidade de 8 km por hora, processando até 90 caixas por minuto. Os funcionários enviam os retalhos de volta para a usina de papel para ser reciclados por mais 6 vezes no máximo. Uma máquina de dobragem agora as dobra ao longo de marcas de dobra que o corrugador faz anteriormente. Ela então aplica cola fria nas seções que vão se juntar para formar a caixa. Será cola quente se o papelão estiver revestido com cera. A próxima máquina dobra seções coladas. Elas não serão visíveis uma vez que a caixa esteja terminada. Outra máquina arruma as caixas em pilhas. Um braço separador move os maços para as bandejas de transporte para embarque. A impressão das caixas começa na área de pintura da fábrica. Um dispensador guiado por computador despeja os diferentes tons de tinta, seguindo uma receita precisa para criar uma cor específica, uma das 5.000 disponíveis na palheta. Um balde contém uns 20 kg de tinta para impressão, o suficiente para 2.000 caixas, dependendo da cobertura necessária. A fábrica usa tinta à base de água porque ela seca instantaneamente. A máquina de impressão aplica a tinta no papelão, um grupo de cores de cada vez por 4 estações consecutivas. Esta fábrica usa um sistema de impressão flexgráfica, um processo que pode imprimir desenhos e ilustrações. Algumas empresas usam o processo litográfico, que também pode imprimir fotografias. De volta à linha de aparagem, tipos de abas de caixas mais complicadas exigem o que é chamado de aparador plano. Ele mantém o papelão no lugar por sucção enquanto faz perfurações intrincadas. Após remover os pedaços cortados, os funcionários fazem uma última verificação de qualidade antes de empilhá-los e enviá-los para o estoque.